Módulo 43 e 44, página 73. Divisão de números racionais. A divisão é a operação inversa da multiplicação. Nesse contexto, considere, por exemplo, que dividir um número por 2 equivale a calcular a sua metade, multiplicando-o por 1 sobre 2, ou meio. Então, se eu tenho 2 porquinhos e vou dividir para 2 pessoas, então vai ficar um para cada, né? Então, aqui no caso, se eu tiver uma barra de ouro, então eu tenho, dividindo para 2 pessoas, né? Eu vou ter que, aqui, vou pegar uma outra barra aqui. Barra dividindo para 2 pessoas, eu vou ter que dividi-la ao meio, né? Então, aqui é o meio, certo? Se fosse para me dividir para 10 pessoas, ia dividir em 10 pedaços iguais, um pedacinho para cada um, certo? Se fosse dividir para 5 pessoas, ia ter 2, como eu sei que 10 dividido por 2 dá 5, ia dar 2 pedacinhos para cada uma dessas pessoas. Mas como vou dividir só para 2, então é ao meio, certo? Então, exemplo, metade de 24 dividido por 2 é igual a, 20, né? Aqui eu tenho 10 cubinhos, e aqui 4. 24 dividido para 2, então eu sei que são 24 dividido para 2 é igual a 12. Aqui tem 10, 12, 10, 12, certo? Ou metade de 24 é igual a 24 vezes 1 meio. Você pode colocar 24 dividido por 2 ou multiplicar pelo inverso, tá? Metade de 24 é igual a 24 vezes meio, tá? O que eu fiz aqui? Eu simplesmente peguei esse que estava no denominador e inverti ele, né? Troquei o sinal, tá? Então, 24 vezes meio é igual a 12. E aí, quando ele passa para fração, aí eu tenho que lembrar que eu posso simplificar, tá? Numerador com denominador eu posso simplificar. Nesse caso, observamos que dividir 24 por 2 equivale a multiplicá-lo pelo inverso de 2, ou seja, meio, 1 sobre 2. De maneira geral, na divisão de uma fração por outra, multiplicamos a primeira fração, que é o dividendo, pelo inverso da segunda fração, que vai ser o nosso divisor. Essa ideia é mostrada no esquema seguinte: 2 terços dividido por 5 sobre 7. Então, eu só vou multiplicar, né? E aqui, eu vou inverter. Ao invés de 5, 7, vai ficar 7 sobre 5, tá? Então, eu vou trocar, vou inverter o sinal e vou inverter aqui, vou inverter essa fração. Quem está no numerador passa para denominador e quem está no denominador passa para o numerador. Invertir. Observações. Não existe divisão de um número racional por zero, tá? Não existe divisão de algum número racional, vou pôr aqui Q, por zero, tá? Isso aqui não existe, lembre disso. Não existe. Isso aqui vai te acompanhar para sempre. Então, quando você fazer faculdade, você ia entrar na fase de cálculos, você vai ter que manipular, em álgebra, você vai ter que manipular esse resultado para nunca ele vir a dar zero. O quociente de zero por um número racional não nulo é zero. Então, o quociente de zero por um número racional é igual a... Aqui não pode ser zero, é igual a zero. Ou seja, eu não posso ter no meu
denominador o 0, tá? Mas no numerador posso, tá? Então, eu não posso ter no divisor, ó, aqui ficaria qualquer número racional dividido por 0. Isso nunca pode, tá? Agora, 0 dividido por qualquer número racional, isso pode, e sempre vai dar 0. Eu tenho nada e vou dividir para 3 pessoas, todo mundo vai ficar sem nada também, tá? 3. As regras de sinal são as mesmas aplicadas no estudo dos números inteiros. Acompanhe alguns exemplos. 5 sobre 9 dividido por 4 sobre 11 avos é igual, mantém, né? E multiplica pelo inverso, 11 sobre 4. E aí, a multiplicação, faz a multiplicação dos numeradores e denominadores. 5 vezes 11, 55, 9 vezes 4, 36. B, menos 3 sobre 7 dividido por 5 oitavo. Fica menos 3 sobre 7 vezes 8 sobre 5. Menos com mais, menos. 3 vezes 8, 24, 7 vezes 5, 35. Menos 1 sobre 4, dividido por menos 9. Aqui, ó, não tem, mas simboliza que tem 1 aqui, tá? Então, vai ficar menos 1 quarto vezes menos, aqui tá 9 sobre 1, então vai ficar 1 sobre 9. 1 vezes 1, 1. Menos com menos mais, 4 vezes 9, 36. D, 1 sexto dividido por menos 5 sétimos é igual a 1 sexto vezes menos 7 quintos. Mais com menos, menos. 1 vezes 7, 7. 6 vezes 5, 30. Bora. Exercício de aplicação do módulo 43, 44, página 93. 1. Uma professora de arte separou uma folha de cartolina para desenvolver um trabalho com 4 grupos de alunos. Inicialmente, ela separou metade da folha, que seria depois dividida em 4 pedaços iguais, sendo um pedaço para cada grupo. Bom, o esquema seguinte ilustra como o professor fez os recortes. Então, ela pegou uma folha, dividiu ao meio e depois separou metade da folha. E essa metade da folha que seria dividida em 4 pedaços iguais, sendo um pedaço para cada grupo. Considerando a situação, faça o que se pede em cada item. Exercício 1 procura mostrar aos alunos uma maneira alternativa de compreender a lógica envolvida no algoritmo apresentado no texto teórico. Verificar se eles compreendem as relações envolvidas de um todo, com licença, isso, de um todo e da parte fracionária desse todo. Essas 4 partes, um todo foi dividido, esse todo foi dividido em 4 partes. Então, aqui representa 4 partes de 4, de um todo que foi dividido em 4 partes. Considerando a situação, faça o que se pede em cada item. Usando uma divisão de números racionais, mostre como é possível determinar a fração da cartolina entregue a cada grupo. Se cada grupo ficou com um pedaço desse aqui, ficou com um só, então não são 4 partes do todo que foi dividido em 4. São apenas uma parte, né? Que ficou para cada grupo. É isso? Bom, mas nesse pedaço, mas a gente sabe que aqui a folha era uma folha, aqui essa folha foi dividida ao meio. E desse meio aqui, desse meio ela foi dividida em 4 partes, certo? Então, a gente vai calcular quanto que significa uma partezinha dessa. Então, a gente vai manter o 1/2, trocar o dividido por multiplicar, e aqui tá 4, eu vou colocar, que significa que tem 1, né? Eu vou trocar para multiplicação, 1 quarto. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8, representa 1 oitavo.
Então, aqui, usando uma divisão de números racionais, mostra como é possível determinar a fração. 2 dividido por 4. Aqui. Partindo da metade da folha. Metade da folha. Aqui. Dessa metade. Então, metade da folha é 1/2. 1/2 dividido por 4. Partindo só da metade, que é 1/2 dividido por 4. Reescreva a situação pedida no item anterior, usando uma multiplicação de números racionais. Bom, agora eu vou só passar para a multiplicação, né? 1/2 vezes, aqui era... A gente vai colocar 1/4, ou 1/4 vezes 1/2. Os dois cálculos anteriores devem ser equivalentes, tanto este quanto esse. Eu só fiz a comutativa, pois traduzem o mesmo problema, devendo chegar ao mesmo resultado. Escreva a equivalência entre essas duas operações. Resolva e indique que fração da cartolina inteira foi separada para cada grupo de alunos. A gente já havia feito, né? Então, 1/2 dividido por 4 é igual a 1/2 vezes 1/4, né? Transformei aqui, ó. Pus o inverso da divisão. Depois, coloquei aqui o inverso da divisão, multiplicação, inverso de 4, 1/4. 1 vezes 1, 1, 2 vezes 4, 8. Isso aqui é a fração. A professora separou 1/8 da folha, 1/8 da folha para cada grupo de alunos. 2. De maneira geral, as propriedades mostradas para a multiplicação de números racionais não são válidas na operação de divisão. Em cada item discutiremos a razão pela qual certa propriedade não é válida, usando exemplos numéricos. Faça o que se pede com bastante atenção. Resolva cada uma das operações dadas respondendo ao que se pede. 3/4 dividido a 2/5. Eu vou deixar o 3/4, passar o dividido para multiplicação e 2/5 vai passar 5/2. 3 vezes 5, 15 sobre 4 vezes 2, 8. Isso. Tem outra parte, né? 2 aqui. Repito 2/5, troco divisão pela multiplicação e vai ficar 4/3, né? Que é o inverso de 3/4. E 2 vezes 4, 8, 5 vezes 3, 15. Os resultados não devem ser iguais. Qual propriedade da multiplicação não pode ser aplicada na divisão? Explique sua resposta. Bom, lembra quando a gente fazia que 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2? 2 vezes 3 é 6 e 3 vezes 2 é 2. Essa aqui é a propriedade comutativa. Então, ó, aqui eu tô 3/4 dividido por 2/5 e aqui 2/5 dividido por 3/4. Eu só inverti, né? Não se verificou a propriedade comutativa, uma vez que trocando de posição a ordem dos termos, dividendo e divisor, o resultado, que é o quociente, foi alterado. B. A sentença seguinte mostra tentativas de efetuar uma divisão de números racionais, com 0 no divisor. Bom, 5 dividido por 9 dividido por 0. Aqui a gente colocaria 5 dividido por 9 vezes, que é 1, né? Vezes 1 sobre 0. Lembra que quando o 0 fica no meu denominador, isso não pode. Isso aqui não existe, então não existe. Qual propriedade da multiplicação não pode ser aplicada na divisão? Explique sua resposta. Bom, tem a propriedade do fechamento quando eu multiplico um número, quando eu multiplico
um número racional por outro racional, eu vou obter um número racional. Então, aqui eu estou multiplicando o número racional, estou dividindo o número racional por outro racional e não resultou em um número racional. Não existe essa divisão. Então, não se verificou a propriedade do fechamento, pois a divisão de um número racional por outro não gerou como resultado um número racional. C. Resolva cada uma das operações dadas, respondendo ao que se pede. Bom, primeiro a gente vai ter que resolver os parênteses, né? Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes 4 sobre 1 dividido. Hoje eu posso pôr multiplicando, né? Ele manteve dividido por 1/8, que é igual 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. Dividido, passa para multiplicar, 1/8, 8 sobre 1. 4 vezes 8, 32. 2 vezes 1, 2. E aqui, os dois são pares, eu posso dividir, né? 32 dividido por 2 dá 16. Agora, na de baixo, eu vou ter que resolver os parênteses primeiro, tá? 1 sobre 2 dividido 1/4 vezes 8 sobre 1. É igual a 1 sobre 2, já vou alterar, vezes. Já posso alterar, ou se eu quisesse deixar para a próxima, aqui não tem espaço. 1 vezes 8. 8, 4 vezes 1, 4. Aqui, nessa aqui, deu 8 sobre 4. Como ele fez direto por falta de espaço, aqui esse resultado aqui deu 8 sobre 4. Como ele já colocou para multiplicar, aí ele já inverte, 4 sobre 8, tá? Ele só inverteu aqui, vezes 4 sobre 8. E aí, 1 vezes 4, 4, 2 vezes 8, 16. E aqui eu posso simplificar, o 4 divide por 4 e o 16 divide por 4. Então, 4 dividido por 4 é 1 e 16 dividido por 4 é 4. Dá 1/4. Futuramente, vocês vão começar a visualizar assim, daqui a um ano. Aqui é par, aqui é par. Posso simplificar esses dois caras aqui, 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. E aí você vai reduzindo números. Quando já pensou se fosse um número grande, isso valeria a pena. Os resultados não devem ser iguais. Não são iguais mesmo. Qual propriedade da multiplicação não pode ser aplicada na divisão? Lembra da associativa que a gente associa os dois primeiros termos e depois os dois últimos? Aqui, não se verificou a propriedade associativa, porque agrupando termos de maneira diferente, o resultado foi alterado. Certinho? 3. Resolva as divisões de números racionais dados na forma fracionária. 6 sobre 7 dividido por 1/8. Então, eu vou colocar 6 sobre 7 vezes 8 sobre 1, que é igual a 6 vezes 8, 48. 7 vezes 1, 7. 48 sétimos. 3/5, repete 3/5 vezes menos 9 sobre 4. Sempre lembra, eu nunca vou alterar o sinal. Eu vou alterar só a operação e aqui o inverso do número, não o sinal. Eu tô falando só inverso de número, não tô falando de número oposto. O oposto é sinal, agora inverso é aqui, tá? Então, mais com menos é menos. 3 vezes 9, 27. 5 vezes 4, 20. Aqui. Menos 9 sobre 11 vezes menos 7 sobre 2. Menos com menos mais. 9 vezes 7. 9 vezes 7, 63. Houve um erro gráfico aqui. Sobre 22. 11 vezes 2, 22, tá? Então, deu 63 sobre 22. Às vezes, a gente erra na digitação, tá? Menos 7 sobre 13.
E dividido por 5 oitavos vai ficar menos 7 sobre 13 vezes 8 sobre 5. 7 vezes 8, 56. Ó, menos com mais, menos. 56, 13 vezes 5, 65. 4. A técnica de simplificação de uma multiplicação de frações pode ser aplicada na divisão, mas apenas ao transformá-la em uma multiplicação. Veja o exemplo. Ó, que eu estou dividindo em 6 vezes 7 vezes 35 sobre 9. Aí sim, ó, consigo dividir o 6 por 2, o 6 dividido por 3 é 2 e o 9 dividido por 3 é 3. Eu dividi assim, tá? Mas só quando tem a multiplicação. Em divisão, não. Aqui o 7 dividido por 7 dá 1, 35 dividido por 7 dá 5. 2 vezes 5, 10, 1 vezes 3, 3. Bom, de acordo com essa ideia, resolva cada divisão fazendo as simplificações que forem possíveis antes de multiplicar. Então, vai ficar 10 sobre 11 vezes menos 33 sobre 40. Ó, aqui consigo cortar o zero, né? Porque aqui 10 dividido por 10 dá 1, 40 dividido por 10 dá 4. 11 dividido por 11 dá 1 e 33 dividido por 11 dá 3, tá? Então, o que temos? Temos 1 vezes 3, 3 e 1 vezes 4, 4. Mais com menos, menos 3 quartos. Bom, letra B. A letra B, ela é menos 15 sobre 16, que vai ficar menos 15 sobre 16, vezes menos 24 sobre 25, né? Então, aqui, ó, vezes menos 24 sobre 25, né? Porque ela estava 25 sobre 24, tem que inverter. Aqui eu consigo... Se eu divido, ó como que eu faço para me lembrar? Se eu divido aqui por 4, eu vou ter 4. Se eu divido 24 por 4, eu vou ter 6. Se eu divido 25 por 5, eu vou ter 5. Se eu divido 15 por 5, eu vou ter 3. Então, menos com mais, menos. 3 vezes 6, 18. E 4 vezes 5, 20. Então, menos 18 sobre 20. Ah, olha o que aconteceu. Eu ainda, aqui, ó, eu podia ter feito por 8. O 16 por 8 dá 2, né? Por 8. Dá 2 e o 24 por 8 dá 3. Aí, aqui, ó, 3 vezes 3, 9, 5 vezes 2, 10. Menos com mais, menos. Ou seja, eu cheguei aqui no 18, 20, eu ainda sei que os dois é par, ainda posso dividir por 2, ó. 18 dividido por 2, 9, 20 dividido por 2, 10. Mas como pediu para fazer a racionalização aqui, mantém a divisão dividido por 8, tá? Que vai dar menos 9 sobre 10. Tá? Bom, vejamos C. Vai ficar menos 26 sobre 85 vezes 34 sobre 39. Então, 26 dividido por 13 dá 2. 39 dividido por 13 dá 3. 34 dividido por 16 dá... Dividido por 17 dá 2. E 85 dividido por 17, 5 vezes 7, 75, vai 3, 5 vezes 1, 5, 85. Então 85 dividido por 17, 5. 2 vezes 2, 4, 5 vezes 3, 15. Menos com mais, menos.
5. Um recipiente tinha 6/8 quilos de açúcar e um cozinheiro pensou em dividir essa quantidade em porções com 1/4 quilos cada uma. Se a divisão for correta, o total de porções será 6/8 dividido por 1/4. Aí eu vou manter aqui, ó. 6/8 dividido por 1/4 vai ficar 6/8 vezes 4/1. Posso simplificar. 8 dividido por 4 dá 2. 4 dividido por 4 dá 1. 6 vezes 1, 6. Aqui eu também posso simplificar esse 2, ó, com esse 6. 6 dividido por 2, 3. 2 dividido por 2, 1. 3 vezes 1, 3. E 1 vezes 1, 1. Que é 1. Que é 3. Então, letra B, 3. Certo? Agora, o que vocês vão fazer? Tarefa de casa, página 94. Certo? Então, é isso aí. Depois que você fizer a tarefa de casa, por enquanto é isso. E o que vocês têm que fazer? Se você curtiu, coloca o curtiu. Se você não curtiu, deixa registrado que a ideia é melhorar. E coloque o comentário. Coloque o seu nome nos comentários. Coloque o seu nome, o ano, que aí eu vou registrar que você participou da aula, tá bom? Muito obrigada. E é isso aí.